Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês de um cara que ele já chamou muita atenção. Um cara que venceu o Ramon Dino no seu primeiro show pro que competiu no Europa Pro. E é um cara que ele sumiu da mídia, mas ele disse que vai voltar. E eu acredito que esse cara é um forte candidato a ficar dentro do top 6 na Classic Physique durante muito tempo e quiçá ganhar a Classic Physique, porque eu acho que ele tem todos os elementos necessários para poder ser um campeão da Classic Physique. Você não sabe de quem eu tô falando? Nem dá pra fazer esse suspense porque vocês leram o título e viu a thumbnail desse vídeo aqui, então eu nem ganho muita coisa fazendo esse suspense, mas o cara que eu quero falar com vocês aqui é o Fabian Mayer, um cara que ele competiu no Olímpia em 2021-22, se eu não estou enganado. Ele chegou a ficar no top 5 no Olímpia, na última participação dele no Olímpia. Ele chegou a vencer o Ramon Dino no Europa Pro em 2021, que foi quando o Ramon competiu a primeira vez no Olímpia, que ele ficou em top 5. O Ramon conseguiu a vaga dele porque ele ficou em segundo lugar no Europa Pro, perdendo o show para o Fabian Mayer e ganhando do Madelman, que não gostou nem um pouco, começou a criticar, falar um monte de coisa. Aí os brasileiros já foi encher o direct dele de dinossauro, depois disso ele ficou quieto. Mas o Fabian Mayer acabou deixando a carreira de fisiculturismo de lado durante um tempo, porque ele acabou tendo uma filhinha bem bonitinha aqui, ó, como vocês podem ver, ele, a esposa dele e a filhinha dele. E ele também estava ali numa época que ele estava querendo abrir o seu próprio negócio, abrir a sua própria empresa. Então ele entendeu que ele administrar a sua empresa, focar na carreira de fisiculturismo e também ser pai era muito complicado, não dava para conciliar essas três coisas ao mesmo tempo. Então ele tomou a decisão de deixar a carreira de fisiculturismo de lado para poder focar em ser um bom pai e para poder focar na sua empresa. Então ele deixou de competir em 2022 em diante. A empresa que ele abriu é uma empresa de suplementos chamada Outfit, que é uma empresa que eu achei bem legal aqui, né? O design do site deles, bem legal a comunicação de marca deles. Eles fazem creatina, whey e tudo mais. Se eu não me engano, posso estar errado, tá? Mas o Fabian, ele mora na Áustria, então ele abriu a própria empresa na Áustria, tanto que vocês podem ver que aqui não tá nem em inglês, muito menos em espanhol, alguma outra língua mais falada lá na Europa. Ele mora na Áustria, então a empresa dele está situada ali na Áustria e aparentemente está indo muito bem. O Instagram da empresa dele, como vocês podem ver, tem quase 4.000 seguidores e tem uma variedade grande de produtos. Além disso, ele também revendem suplementos de outras grandes marcas como a ESN. Então eu acredito que a empresa está indo bem, até porque se não tivesse indo bem, eu acho que ele voltaria para a carreira de fisiculturismo um pouco mais rápido, mas ele realmente focou ali na empresa dele, para a empresa começar a caminhar com as próprias pernas e depois disso ele conseguir voltar aos palcos. E é o que ele anunciou recentemente, que ele está fazendo uma preparação para poder voltar aos palcos. E aqui a gente tem uma atualização de shape dele, que ele postou há 10 horas atrás, postando aqui as 4 principais poses, né, da Classic, postando aqui a pose clássica favorita, primeiro aqui, a expansão de dorsal, o duplo de costa e o peitoral melhor lado. E aqui a gente pode ver uma evolução em relação ao último shape dele, lembrando que aqui ele não está em condição de palco, né? Isso aqui é ele começando o seu processo de cutting, finalzinho do booking, começando o seu cutting, mas a gente pode ver o que eu falo para vocês, que eu acho que o shape dele é um shape muito bom para a categoria Classic. O que faz ele ser um grande candidato a ser campeão da Classic é a questão, primeiro, quando a gente olha a questão da largura da cintura escapular dele, né? Largura de ombro a ombro. Ele é um cara que tem uma largura muito grande, porque ele é um cara alto. Ele tem mais de 1,86, ele é mais alto que o Sebum, ele deve ter 1,90, 1,91. Então o limite de peso dele é um limite de peso bem generoso, pode pesar aí mais de 110 quilos tranquilo. Ele tem uma estrutura muito boa, igual eu falei para vocês, uma largura de ombro a ombro, que é muito favorável e ajuda ele a ter um aspecto de ser muito mais volumoso. Ele tem uma cintura muito fina, ele tem um desenho de shape muito bom, ele tem músculos arredondados. O que ele precisa melhorar é um pouco de detalhe nas costas, porque hoje na categoria Classic a gente tem muito atleta com as costas muito boas. A gente tem o Ruff Diesel voltando, que tem as costas com muito detalhe e que chama muita atenção. A gente tem o Josema, que é um cara que tem
uma das melhores costas da categoria Classic Physique. A gente tem o Mike, que tem umas costas muito boa e muito larga. A gente tem o Ramon, que também tem ótimas costas. Então, o que eu acho que o Fabian fica um pouco atrás desses outros atletas, que eu acho que são ali figuras carimbadas do top 6, é as costas. Talvez o peitoral também, a gente pode ver que algumas poses aqui, o ombro dele chama mais atenção do que o peitoral, então ele precisaria estar melhorando o peitoral e um pouco de braço, mas fora isso, se ele conseguir melhorar esses pontos, eu acho que ele não fica atrás em nada para esses outros atletas que eu comentei com vocês aqui. E aí a gente precisa ver no palco qual que é o peso que ele bateria para a gente saber o quanto de limite que ele ainda tem de peso. Se ele bater na boca ali do limite de peso dele e tiver um shape muito competitivo, mas essas deficiências que eu falei com vocês aí continuarem no shape dele, dificulta muito para que ele consiga se tornar um Classic Physique Olímpia. Agora, se ele vai lá e compete, e ele tem ali 3 quilos, 4 quilos de limite, porque a gente está falando de um cara que ele competia em 2021, 2022. De lá para cá, a gente teve 2 ajustes de pesos. Tanto que o Rough Diesel, ele quando competia em 2022, ele teve no Arnold Classic Ohio, ele teve que ficar subindo e descendo escada rolante para poder bater o peso dele, porque ele não conseguia mais colocar peso. De lá para cá, ele ganhou 7 quilos de limite de peso. Ele ganhou mais do que 14 libras. O Fabian, a gente não consegue ter essa noção porque a gente não sabe qual que vai ser o peso que ele vai apresentar no próximo show dele. Então eu acho que o próximo show dele vai ser muito importante para a gente ter essa referência. Se ele no próximo show dele apresentar um shape competitivo, um shape volumoso e mesmo assim ele ter uns 3, 4 quilos de limite de peso, é ideal para ele conseguir lapidar o shape dele, colocar esse limite de peso dele, colocar esses 4 quilos aí, músculos em locais específicos para ele conseguir ser mais competitivo. E eu acho que esse cara é um cara que, pô, a gente tem que ficar de olho, porque quem torce pelo Ramon, quem torce pro Ramon se tornar Mr. Olympia na Classic Physique, esse é um cara que eu acho que ele tem muita chance de dificultar a vida do Ramon, por causa que se ele tivesse limite de peso, o shape dele é muito estético, é um shape que chama muita atenção, é um shape que lembra o shape do Sebum, quando a gente fala de linhas. Então esse é um cara que eu acho que a gente tem que ficar de olho, tem que ir acompanhando a evolução de shape dele, beleza? Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda, deixar o seu like também para apoiar esse vídeo aqui, chegar em cada vez mais pessoas. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.